Fala galera do canal, nossa série elétrica básica Caterpillar. Hoje vamos ter a segunda parte, da leitura dos esquemas elétricos Caterpillar, mostrando aqui as particularidades, como é que você interpreta. Desde já agradecer cada um que se inscreveu, curtiu, comentou, compartilhou os vídeos dessa série, Só lembrando, é a série básica. Depois desse episódio a gente vai ter o final, que é só mostrando o que é que acontece, para gerar falha na máquina, no sistema elétrico. Então, acompanha comigo hoje a segunda parte da leitura dos esquemas elétricos Caterpillar. Aqui a gente observa, localização dos componentes, a tradução, Aumentou um pouquinho de zoom aqui. Então, galera, a gente continua aqui, Localização dos componentes. Ele marcou aqui o alternador. Está mostrando aqui, deu um zoom. A localização F11 no esquema elétrico e na máquina é o número 4. Quando vocês for procurar algum componente no sistema, lá no diagrama elétrico, às vezes digita as 3 primeiras letras aqui na lupinha para você localizar rapidamente. Tem que praticar esse negócio de pedir dica, tal. Eu escutei uma vez de um inscrito e ele disse assim: quem aprende não depende. Então, faça um esforço, aprenda. Porque tudo que eu passo aqui, eu espero que a pessoa aplique em campo, no dia a dia. Não ficar dependendo dos outros, entendeu? Porque do jeito que eu leio isso aqui, a pessoa pode ler também, entendeu? Essa é a palavra que eu deixo. Então, ele marcou, F11. Ó, dá um zoom aqui. Realmente, 11. Na letra F, que é as coordenadas de você se localizar lá no esquema elétrico. Sempre vai ter as letras e os números. 11 na F. Aí tá aqui o símbolo do alternador. Ele dá um zoom aqui, ó. Aqui é o part number, Alternator, que ele chama, Aí tá aqui a ligação. Isso aqui só tem o terminal R, que é o condutor 403 verde, 18 AWG. Positivo, negativo. Isso ele ensinando a você se localizar. Geralmente, se você aprender aqui o nome em inglês e a figura do alternador, pode variar um pouquinho. Tem uns que tem mais 2 pinos aqui e tal. Mas bater o olho no esquema elétrico, você localiza logo. Ou então você vai lá na localização dos componentes, na tabelinha, ó, encontra o que é que você quer, ó, alternador F11. Pronto, aí você vem no esquema elétrico, tá lá o F11. As letras utilizadas na localização dos componentes na máquina possuem significados. Entendeu? Tem uns esquemas elétricos que tem isso aqui, ó. Logo abaixo da tabela de componentes há uma legenda explicando o significado de cada letra. Por exemplo, todos os componentes indicados pela letra A estão localizados dentro da cabine. Todos os componentes indicados pela letra B e C estão localizados à direita e à esquerda, respectivamente, em relação ao console. Aí até eu deixei uma colazinha aqui, para a gente ver a tradução, Localizado dentro da cabine, a letra A. Localizado dentro do console direito, a letra B. Localizado dentro do console esquerdo, a letra C. Localizado sob a plataforma, a letra D. E a letra E é localizada ao redor do painel de relés. Esse é o significado das letrinhas. Também existe uma tabela informando todos os conectores, a localização na máquina e no esquema elétrico, semelhante à tabela de localização de componentes.
Esta tabela é muito importante, pois permite localizar nos circuitos dos esquemas elétricos a localização do conector na máquina de forma mais precisa. Por exemplo, vamos buscar a localização do conector 1 na máquina, partindo do circuito no esquema elétrico. Ele deu aqui a localização, né? As coordenadas I12. Quando você for procurar conector no esquema elétrico, tá aqui pela ferramenta de pesquisa, coloca desse jeito, CONN e o número do conector. Aí ele vai procurar todos os conectores com essa numeração. Aí ele falou lá, né, que estava na localização I12, ó, conector location, né, que é a localização, o número do conector, a localização no esquema elétrico e na máquina. Ele está na posição lá, né, e no esquema elétrico está na I12, ó. Onde é que está E? Para poder encontrá-lo na máquina, iremos localizá-lo na tabela de localização de conectores. Aqui ele. Seguindo a tabela, podemos localizá-lo na máquina, no caso indicado pela letra E. A posição dele é aqui, ó, dentro da cabine. Aqui a gente está olhando a escavadeira. Nos esquemas elétricos também podemos encontrar diversas tabelas contendo especificações, faixas de trabalho de sensores e interruptores. Também é possível encontrar alguns símbolos e definições de componentes eletroeletrônicos, como relés, interruptores e conectores. Então, galera, vocês estão vendo aí a tabelinha, né? Que ele fala as pressões e diz aqui que o contato é normalmente aberto. Aqui são nossos conhecidos resistores, né? Aqui, ó, switches. Que fala esse resistor, que fala o resistor do relé principal, solenoide, fine, swing. Swing é agido, né? Desculpando aí a tradução do inglês, que eu não sou fluente. A gente só sabe o inglês para desenrolar as coisas. E mal. Agora aqui já é uma tabela que a gente conhece mais um pouco. Ó. Solenoid PS Pressure, que é da Power Shift. 11.7, mais ou menos 1.2. Então, dá em torno de 13 ohms, né? O valor máximo da PRV. Se você colocar mais disso ou abaixo de 11.7, aí pode gerar um problema na máquina. Solenoide do giro, né? Lado esquerdo, lado direito, 6.5. Aí aqui é a tolerância, mais ou menos aqui é a tolerância. Trava do hidráulico, trava o speed shift. Tem todos os valores das resistências, entendeu? Aqui ele está demonstrando. Vamos supor aqui que eu tô olhando a máquina, uma retinha. Você lá no esquema elétrico você vai ver. Solenoide tal. Ah, vou lá na máquina. Vou medir. Se tiver fora da faixa, vou ter que trocar. É assim que funciona. Aí aqui a gente chegou. Símbolos e definições. Eu fiz questão de colocar esses balãozinhos aqui do comentário para vocês verem o que é que diz aqui essa tradução, né? Ó, que é o símbolo do fusível, switch, que é tradução, chave normalmente aberta, normalmente fechada, né? Então vamos lá. A tradução aqui, ó. Fusível, um componente em um circuito elétrico que interromperá o circuito se muita corrente passar por ele. Que a tradução não sai ao pé da letra. Que é um fusível, né? É um componente que ele protege o circuito tanto contra curto-circuito como sobrecarga, né? A definição do fusível. E depois que ele parte a lâmina dele, ou de como ele foi projetado, só substituindo por outro, né? Aqui, ó.
Interruptor normalmente aberto. Um interruptor que se fecha em um ponto específico, temperatura, pressão, etc. O circuito indica que o componente possui terminais parafusos e um fio pode ser desconectado. Essa é a tradução, né? Agora é o seguinte: normalmente aberto, ele está normalmente desligado, né? Se você precisar ligar, você tem que fechar o contato. Só estou colocando a tradução para vocês. Ah, isso aqui eu não sei o que é, mas está aí. Ó. Interruptor normalmente fechado. Interruptor que se abre em um ponto. Né? Isso aqui é o contrário. Ele inicia fechado, depois é que ele se abre. Temperatura, pressão, etc. A ausência de um círculo indica que o fio não pode ser desconectado do componente. Entendeu? Tem ainda essa especificação aqui. Ó. Tem um círculozinho aqui e nesse não tem. É um interruptor ou chave, né, do switch. Ele inicia já a forma com os contatos dele fechados. Eu chamo de lógica invertida, né? Se você pressionar, é que você vai desligar ele. Ao contrário do outro aqui, que se você pressionar, você vai ligar ele. Aqui é a parte dos ground, ó. Terra com fio. Isso indica que o componente está conectado a um fio de aterramento. O fio de aterramento está fixado à máquina. Tipo no farol, né? Vai o positivo, que vai alimentar lá o farol, e também vai o negativo. Terra carcaça, isso significa que o componente não possui um fio conectado à terra. Ele é aterrado por estar fixado à máquina. Geralmente, o que a gente pode falar sobre isso? Um motor de partida, alternador, mas mesmo assim eles vão lá e ainda colocam um cabo de aterramento. Esse daqui, ó, heat switch, que eu falei que é uma chave, um interruptor por ação do ímã. Interruptor bridge é um interruptor cujos contatos são controlados por um ímã. O ímã fecha os contatos de um interruptor reed normalmente aberto, ele abre os contatos de um interruptor reed normalmente fechado. No caso aqui é um normalmente aberto. Onde é que tem isso na máquina? Onde eu já vi, né? É lá no reservatóriozinho de água, lá perto do radiador. Agora vamos para o sender, né? A tradução do sender é que eu achei engraçado. Olha. Transmissor, um componente usado como medidor de temperatura ou pressão. O transmissor mede a temperatura ou a pressão, sua resistência muda para dar uma indicação ao medidor de temperatura ou pressão. Isso é a definição do sender, né? Eu expliquei, não fica ao pé da letra a tradução. Relé, interruptor magnético. Um relé é um componente elétrico que é ativado pela eletricidade. Ele possui uma bobina que cria um eletroímã quando a corrente flui através dela. O eletroímã pode abrir ou fechar a parte do interruptor do relé. Igual vocês podem ver aqui, ó, tem a bobina, né, que é esse símbolo aqui, e tem a parte dos contatos. Pode ser normalmente fechado, como pode ser normalmente aberto. Isso é a definição. Ou no caso de relé tipo auxiliar, né, que a gente conhece no dia a dia, tem as duas funções, tanto o contato normalmente aberto como normalmente fechado. Solenoide é um componente elétrico que é ativado por eletricidade, possui uma bobina que cria um eletroímã, a corrente flui através dela. O eletroímã pode abrir ou fechar uma válvula ou mover uma peça de metal que realiza trabalho. A solenoide ela vai abrir ou fechar uma passagem de um carretel, né? Uma transmissão, no sistema hidráulico. Pode ser aplicado em várias funções na máquina, né? Esse aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para a gente.
Isso aqui é aquela chave que eu falei para vocês, que era geralmente parada do motor. Solenoide de trava magnética. Um solenoide de trava magnética é um componente elétrico que é ativado por eletricidade e mantido travado por um ímã permanente. Possui duas bobinas, trava e destrava, e cria um eletroímã quando a corrente flui através delas. Também possui uma chave interna que abre o circuito da bobina de trava no momento em que a bobina trava. A tradução aí eu acho que não ficou muito legal. É assim que eu entendo essa solenoide lá de parada do motor, né? Aqui a gente vai observar, né, os símbolos lá no e todos esquema elétrico Caterpillar tem lá nos cabeçalhos, né? Ó, ele vai falar aqui, vou repetir de novo. Aqui é um conector Deutsch. Ó, vocês observam que o formato aqui da indicação dos pinos é sempre da esquerda para a direita. Ó. Esse aqui, Sur e Sil, ele já é, ó, o pino 1 é da direita para a esquerda e o pino 2 da esquerda para a direita. Hoje em dia é mais fácil você encontrar desconector nas máquinas. Aqui até tem, mas acho até mais difícil. Aí aqui, ó, você olhando lá o esquema elétrico. Aqui, ó, a identificação do chicote, né, do arnês, ó, arnês code. Tá falando que é AG. Mas geralmente, quando passa por um conector, muda, né? Aqui é a numeração do conector. De um lado, é essa aqui, ó, part number para o conector plug. Aí aqui, ó, o arnês, ó, já tem a letra L. Aqui é o conector C12, ó. Então, isso aqui, galera, é praticando que você vai desenvolver suas habilidades, entendeu? Aqui, ó, é o circuito de identificação que eu expliquei nos outros vídeos. Sendo 200 é um circuito de aterramento. Aqui é a cor do cabo. BK é preto, né? Aqui é a bitola, né? O diâmetro do cabo, AWG14. Aqui é o símbolozinho de um fusível, né? 5 amperes, fusível de lâmina. Aqui é um senderzinho, ó, normalmente aberto. Então, tudo que eu falei nesse treinamento básico é só colocar em prática e treinar que você fica muito bom, entendeu? E para quem não conhece, é um multímetro Caterpillar, né? Até hoje eu tive o prazer de pegar num desse daí umas 2 vezes. Só que ele não tem muita diferença, né? Mas hoje em dia pode ter até um mais atual, né? Hoje em dia, aliás, hoje em dia, os que a gente tem no mercado são mais atualizados do que esse da CAT. Mas quem é fã da marca, né? Pode até querer comprar um dia. Aqui deve ser um chicote de teste, né? Que vem nos kits Caterpillar. Então, galera, a gente chegou aqui esse esqueminha básico, né? Aqui da 365C. Tá mostrando aqui chave de partida, parte dos fusíveis, né? Relé principal, um diodo do relé principal, né? O diodo de roda livre, o feedback, relé de partida, com seu diodo também, ó. Aqui é um relé de partida e neutro, né? Aqui é da relé da solenoide, trava do hidráulico, time relay. E aqui é aquele switch que fica lá na trava de segurança, né? Lá no o operador se senta lá para ele nessa operação na máquina. Aqui um disjuntor, aqui é um motor de partida. Circuitos básicos da Caterpillar, né? Então, galera, por hoje era só.
Lembrando a todos que no próximo episódio é o final dessa série básica elétrica Caterpillar. Espero ter explicado um pouco, né, das dúvidas aí da galera. Quem tiver alguma dica ou sugestão para próximos vídeos, deixa nos comentários. Se gostou, deixa um like, compartilha com a galera. E valeu e até a próxima, galera.